Bom dia, gente. Começou mais uma videoaula e aqui eu vou apresentar para vocês as principais fórmulas do Excel. Aí eu fiz aqui 3 planilhas porque tem fórmulas que eu vou ensinar que não tem a ver com determinada planilha. Essa planilha aqui eu tentei colocar a maioria das fórmulas porque eu vou dar ela aqui para vocês, então eu tentei colocar a maioria aqui, mas tem umas que não tem a ver, então eu não coloquei. Bom, a principal fórmula é a soma, né? E aí aqui eu fiz uma partida de boliche, onde vai ter 4 jogadas. E aí tem aqui, né, 9 jogadores. 8 jogadores, na verdade. E aí eles vão... Cada um vai ter seu total de pontos. Então aqui, como são 4 jogadas, a soma é igual soma. E aí eu coloquei do B3 até o E3, né? Porque é onde começa até onde termina. E aí eu fiz isso aqui com todos os jogadores. Aqui eu fiz um exemplo simples de soma. Quando tem só 2 valores, então eu não criei, né, algo muito formal, então eu só coloquei 2 valores. E aí, para ensinar para vocês que é bem mais simples, se a soma for só de 2 valores, você pode colocar é igual, marcar a célula, colocar um mais de soma e a outra célula. Isso é bem mais simples. Então, quando 2 valores, você pode fazer dessa forma aqui, que é bem mais simples. Aí aqui eu fiz um ranking, né, de primeiro colocado até o último colocado. O primeiro colocado, eu coloquei igual, máximo, e aí eu selecionei, né, todos esses aqui, porque é aqui que tá o total, né, então tudo isso aqui eu fiz a partir desse resultado aqui que eu já tive com a soma. Então eu fiz aqui. Como é primeiro colocado, eu posso colocar máximo, porque o máximo vai ser o valor maior dali. Ou maior. O maior eu posso colocar o maior e eu coloco ponto e vírgula 1, que eu quero dizer o primeiro maior. No segundo colocado, tem que colocar a fórmula maior, ó. E aí é que eu coloco 2, que é o segundo maior. No terceiro colocado é a mesma coisa. Maior, F4, terceiro maior. Eu posso fazer até o 10º colocado. É só eu mudando aqui esse valor aqui depois, né? Do ponto e vírgula. Bom, então eu posso colocar até o 10º colocado, que é só mudar esse ponto e vírgula aqui, é bem simples. O penúltimo colocado, eu coloquei menor, que é, né, quero saber o menor, mas eu quero saber o segundo menor, então aqui eu coloquei ponto e vírgula 2. No último colocado é a mesma coisa, ou eu coloco o mínimo, igual eu fiz aqui, ou eu coloco o menor, ponto e vírgula 1, que é o primeiro menor. Isso é uma dica que eu dou pra vocês, então, de 2 fórmulas diferentes para você colocar primeiro e último colocado. Quando, em relação ao segundo colocado, terceiro colocado, penúltimo colocado, antepenúltimo colocado, não tem como você usar a fórmula maior, máximo, né, e mínimo. É só maior e menor. Aí aqui eu fiz uma linha aqui só com sexos dos jogadores, para mim saber quantos homens tem no jogo, participaram, e quantas mulheres. Como que eu fiz? Eu vim aqui, Reginaldo, masculino, Antônia, feminino. E aí eu fiz aqui, criei essa linha, né? E aí eu vim aqui e a fórmula é bem simples, é a conte-se. Então eu coloquei conte-se, que é para contar as células que estão com determinado tipo. Determinado coisa escrita. Então, eu coloquei aqui entre parênteses o que eu quero que a célula tenha escrito, para contar quantas células tem M escrita. Então, eu coloquei conte-se entre H3 a H10 quantas tem M. Entendeu? Aí aqui colocou 4. Mulheres, a mesma coisa, só mudei o feminino, né? E aqui você pode fazer entre diversas coisas. Você pode criar algo diferente e você diferenciar entre X, Y,
para você saber quantos X, quantos Y tem. E aqui eu dei o exemplo de sexo, só que vocês podem criar qualquer exemplo, entendeu? Aí aqui eu coloquei uma multiplicação aqui, que é dividir o maior pelo menor. Então eu peguei o primeiro colocado e dividi pelo último colocado. É bem simples, você coloca a primeira célula do primeiro colocado, uma barra do último colocado. Bem simples mesmo. Aí aqui eu fiz a média, né, de todos os pontos. E aí essa média foi daqui, ó. Que eu queria saber a média mesmo dos jogadores, né? Pra ver se o jogo tá bem difícil mesmo. Ou se teve uns que não se deram tão bem. Então eu fiz aqui a média. Eu coloquei igual a média e selecionei aqui. Células dos pontos dos jogadores. Vocês podem ver que eu queria ver quantas células, tipo, quantas jogadas houve no total, né? Quantas jogadas com todos os jogadores. Então eu fiz isso aqui e aí teve 32 jogadas no total, contando com todos os jogadores. Jogadores que doaram parte do dinheiro. Isso aqui eu fiz aqui, ó. Eu criei uma linha de X jogadores, né? Não, de X doadores. Então eu coloquei aqui na frente um X para determinar quais irão doar uma parte do dinheiro. E aqui, ó, eu coloquei conte valores. Esse aqui ele vai contar as células que estão selecionadas. Então, você simplesmente colocava conte.valores e seleciona as células que você quer saber. E aí aqui vai aparecer o total de células que estão com algo escrito. Células que não tem algo escrito, né, não vai aparecer. Então, não vai ser o X que vai determinar quantas células, entendeu? Quantos doadores vão doar. E sim, quantas células estão selecionadas. Eu poderia colocar qualquer caractere aqui. Não precisava necessariamente ser o X, mas eu coloquei o X. Como eu coloquei o X, eu também poderia colocar conte, igual eu coloquei aqui, ó. Opa! Eu poderia colocar conte C e colocar aqui entre parênteses um X. Bem simples. Mas eu quis trazer outra forma para vocês. Então, eu estou explicando aqui as outras oportunidades que vão poder usar conte valores. Conte valores é contar as células que estão preenchidas, basicamente. Aí aqui, jogadores que não doarão as células, doarão a parte do dinheiro. Eu selecionei as mesmas células que eu selecionei a do conte valores. E coloquei contar vazio, que como ela mesma se explica, né? Ela se explica. Que ela vai contar as células que estão vazias. E aí, ela contou aqui as células que estão vazias. Bom, na planilha 2, eu fiz porcentagem. Como não tinha nada a ver com o boliche, desculpa, gente. Eu vim pra planilha 2. Aí aqui eu fiz enfim, isso aqui vocês podem colocar qualquer coisa, gente. É só um exemplo, ok? Aí que eu coloquei em unidade. Vai ser uma unidade, a porcentagem vai ser 10%. Isso aqui, gente, esses 10% tem que ser aqui, tá? Não coloca você simplesmente. Você aperta aqui. O valor tem que ser aqui, né? Do dinheiro. Porque se colocar RS, o Excel não reconhece. Você que tem que selecionar aqui e ele que vai te dar esse valor. Enfim, aí o que eu fiz primeiro? Eu peguei a porcentagem e fiz vezes o valor. Aqui vocês podem ver, ó. Primeiro precisamos resolver, ó, eu coloquei até uma explicação. Primeiro precisamos resolver a porcentagem no desconto. Aí eu fiz o B2, né, que é a porcentagem, vezes o valor original do produto. E aí depois eu vou, o que eu fiz aqui no valor a pagar? Eu fiz o valor menos o desconto. Então eu fiz D3, né, menos C3, que deu 3.150. Isso aqui é bem simples, tá? É que tem muita gente que esquece que o desconto não vai ser o valor final. Então, coloca
a porcentagem vezes o valor e simplesmente já deixa lá o desconto como se fosse o valor final. Não. O valor final você tem que dividir, você tem que ainda tirar, né? Do valor total. E tem muita gente que erra aí, então tome cuidado. E aqui eu fiz a multiplicação para vocês. Eu peguei aqui 3 valores. 3 valores, podem perceber? E aqui eu fiz. Se for mais de 3 valores, deve-se usar a fórmula. É igual a multi. Aí seleciona, né? As células que você quer multiplicar. Então, se você for com mais de 3 valores, tem que ser assim. Se for 2 valores, você pode fazer a célula individual vezes a outra célula individual. Agora eu fiz aqui. Entendeu? E é isso, gente. As formas básicas do Excel são essas. Eu expliquei de uma forma bem simples, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem máximo, tem maior, tem menor, tem mínimo, tem soma, tem multiplicação, tem porcentagem, tem côndice, tem todas as fórmulas que você precisa. Até côndice, que as pessoas, conte número, conte vazio, conte valores, que as pessoas complicam tanto. Aqui eu tentei ensinar de uma forma mais simples. Espero que vocês tenham gostado.